Macaé, tem mais pergunta do chat, mas eu quero te fazer uma, porque eu estou fazendo um curso sobre as pesquisas eleitorais pela FESP, eu estou acompanhando outros jornalistas. A gente viu os aglutinados da pesquisa Genial Quest hoje, que saiu favorecendo o presidente Lula, Atlas Intel, todas as pesquisas, e a gente conversou com alguns especialistas, né? E uma coisa interessante, eu queria te fazer duas perguntas. A rede social, que a esquerda vive se queixando, a extrema-direita é muito maior, a Rádio Hora Verde, a revista Oeste, ou mesmo quando a Globo às vezes faz matérias muito negativas ao Lula, a rede social, em termos da pesquisa eleitoral, ela tem baixíssima influência no voto. O que mudou os ventos? A bendita matéria do Intercept mostrando um áudio do Flávio Bolsonaro pedindo 131 milhões para o Daniel Vorcaro. E a gente continua insistindo que assim. E aí, por outro lado, no nosso campo aí cabe uma autocrítica. A esquerda não lulista já entendeu que as redes sociais são mais importantes que a televisão, enquanto a esquerda lulista consome mais TV e mídia tradicional do que as redes sociais ou mesmo os sites e os blogs. Eu ia te perguntar isso, Macaé. A gente não precisa mais do que nunca hoje em dia. Você falou do trabalho da Polícia Federal, que está sendo um trabalho muito bom em muitos aspectos, de investigação policial e de bom jornalismo, do que muitos likes e curtidas? Olha, Que a conclusão que eu cheguei naquilo foi essa, assim, o pessoal falando, não, precisa de um esquema maior. O Lula tem vários problemas na rede social e no final das contas o que matou o cara é uma matéria. bem feito, uma boa investigação, né? Primeiro, eu acho assim, a gente está falando de combate à corrupção. Sim. E aí, o combate à corrupção, eu acho que ele não pode servir só como instrumento eleitoral, ele precisa ser institucional. Sim. Ele precisa ter investigação transparente e precisa ter o devido processo legal. Isso é muito importante para o nosso processo democrático. A gente fortalecer essa institucionalidade, fazer o devido processo legal. Eu acho que não ter seletividade no combate à corrupção, porque Sim. isso é muito duro, né? Quer dizer, uma justiça seletiva, ela corrói a democracia por dentro. Então, quando você fala é importante uma boa investigação, o bom jornalismo, ele é importante? Ele é, para mim, fundamental. Ele é fundamental, inclusive, a nossa possibilidade e a existência democrática. Né? Sim. Do ambiente digital, eu queria trazer aqui duas questões. Eu acho que nós precisamos atuar muito para combater a misoginia, para combater o discurso de ódio, e a gente compreender que a misoginia e o discurso de ódio, o racismo na internet, não é só uma questão de like, é uma questão de monetização. Fundamental. Portanto, fundamental. Precisa ser tratado efetivamente como o que é, né? Como práticas criminosas que não podem se perpetuar. Então, assim, muitas vezes a gente acha que é like, mas o que a gente está percebendo é que por trás de uma tonelada de likes, a gente está escondendo aí, se esconde lavagem de dinheiro. Às vezes esconde um Dark Horse, né? Lavagem de dinheiro e outras coisitas mais. Então, eu acho que só para a gente não achar que é só like. Claro. Não é só like. Né? Exatamente. Não, tá correto, tá correto. É dinheiro que está por trás. Sim. E muitas vezes é lavagem de dinheiro, são crimes que estão sendo acobertados, né, por, vamos dizer assim, camuflados de likes. Então, acho que esse é um tema, para mim, importante nessa questão. Uma outra coisa que aí, como educadora, né, me preocupa, é como também que o campo progressista, né, como que a gente também entra na internet não repetindo formas opressoras de comunicação. Também como que a gente entra na internet numa perspectiva educadora, numa perspectiva humanista, como que a gente também constrói
né? Novas formas e novos jeitos de estar na internet que não repetindo a mesma violência que a gente critica Nos outros. nos setores que eu vou dizer fascistas, né? Que a gente vê na internet. Então, eu acho que a gente está aí no meio dessas questões para a gente poder avançar nesse ambiente. Mas você sabe, Marcelo. isso aqui, eu vejo assim uma dificuldade para nós que lidamos com canais e tal, e essencialmente a gente depende de audiência, obviamente, porque senão você não passa a tua mensagem. A gente percebe isso no dia a dia, que é a dificuldade da gente chegar nas pessoas meramente falando de questões importantes, mas sem sensacionalismo, sabe? É muito difícil. Porque é mais ou menos assim, sabe? Bom, a gente sabe, é o antigo tabloide, que as pessoas liam a porcaria. O cara não queria saber de ler a coisa importante que muda a vida dele. E a gente tem isso todo dia na rede social, porque a rede social nada mais é do que a digitalização do mundo real, né? Então é uma dificuldade muito grande da gente chegar nas pessoas, que me chamou a atenção quando você fala que a gente tentar não repetir o mesmo modus operandi deles, mas aí eu mesmo sempre falo o seguinte, o carro ele pode ser usado para matar, mas ele também pode ser usado para o bem, até para transportar uma pessoa doente e tal. A gente precisa aprender a lidar com a internet ao ponto de chegar nas pessoas e, às vezes, a gente vai ter que usar o mesmo veículo que a extrema-direita usa. É mais ou menos assim, o mesmo veículo é o carro, né? Então, assim, a internet, às vezes, a gente tem que chamar, às vezes, o próprio discurso tem que ser uma coisa muito próxima, porque o cidadão comum, infelizmente, ele não é atraído pela pauta de educação, pela conscientização. Isso por si, infelizmente, não funciona. Você sabe que é uma luta muito grande, porque nós que temos os canais progressistas, que eu vou dizer mais ou menos onde que eu estou querendo chegar. Às vezes, para a gente colocar uma notícia importante que não daria audiência nenhuma, eu tenho que colocar um vídeo altamente sensacionalista e no meio daquele vídeo eu estar com a notícia importante. Se fosse só a notícia importante, ninguém ia ver. Sabe, é um troço complicado isso. Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com a rede, né? Esse eu acho o nosso maior desafio, aprender a lidar com a rede. Porque isso não é uma coisa nova. A internet é nova, a rede social é nova. Mas lidar com a mensagem não é novo. Era só ver antigamente, né, que a gente ia nas bancas de jornal, você via lá o jornal, tal, só a capa estampada na porta da banquinha e as pessoas só liam a manchete mesmo. E se não fosse sensacionalista, ninguém comprava. Né? Então é um troço complicado, é do próprio aspecto humano, por isso que é importantíssimo a gente mudar, como eu falei, da China mudando o algoritmo para que o algoritmo ensine as crianças. Porque, como você falou, às vezes os pais também não sabem fazer. Não é que eles não querem, eles não sabem fazer. Então precisa ter um ente poderoso, que é o Estado, para orientar e obrigar a chegar nesse sentido, porque quem sabe, se a gente fizer o certo, daqui a uns 30, 40 anos, a gente consiga chegar a algum lugar. Né? Eu não sou tão otimista, não. Infelizmente, eu não sou. Né? O Marcelo, eu compreendo muito o que você está dizendo, e eu estou falando assim, eu brigo que eu sou uma influência da terceira idade. Eu tenho tudo para não ser influência, discurso de professora, né? E eu falo que eu exercito um pouco no meu Instagram essa capacidade de tentar algum nível de comunicação para tratar de temas mais complexos. E eu sei como é difícil. Então, uma das coisas que eu tenho usado bastante é a questão da arte, do design, né? Como que isso comunica e comunica muito. Mas eu sei que é difícil, mas a minha crítica é um pouco compreender que tem uma estética também na comunicação que ela é violenta. Né? Então, que, portanto, para nós, ela também é difícil, porque é uma estética que
automaticamente ela reproduz aquilo que a gente quer recusar. Uhum. Agora, como que a gente se liberta dessa estética? Eu não tenho resposta para isso. Uhum. Pois é. Não, eu Agora- acho que muitos agora- anos de educação talvez ajudem, né? Muitos anos de educação. Mas não é algo que vai acontecer agora. E aí o duro é que, como não acontece agora, a gente corre o risco concreto de, não usando as mesmas armas, cair no fascismo. Por quê? Porque aquele tiozinho do Zap, eu vejo isso pela minha família. Graças a Deus não é o caso da minha mãe, que minha mãe é uma mulher de esquerda, mas é uma mulher de esquerda de 80 anos que não teve educação, né? Não teve muita educação formal. Mas a gente vê o tiozinho do Zap recebendo o maior número de atrocidades no Zap, e se a gente não usar uma forma de chegar nele impactante, ele continuará apoiando a extrema-direita. Então, assim, a gente só vai conseguir mudar com educação, só que não dá para esperar a educação fazer efeito. É quase que um remédio, né? A gente, às vezes, você tem que tomar um troço imediato ali, porque só o remédio fazer efeito, o paciente morreu. Essa é a minha preocupação, né? Vai lá, Pedro. Agora você falou isso, você é influencer de terceira idade, e tem algumas pessoas aqui no chat falando o seguinte, deixa eu até pegar aqui as hashtags. Teve um pessoal falando Lula presidente 2026, e teve aqui a Rosana Gonçalves mandou: Macaé é sempre inspiradora. Tem uma pergunta, mas o Jean Figueiredo falou aqui: Macaé governadora de Minas, e aí, topa essa missão? Gente, eu acabei de sair da cirurgia. O pessoal já quer te lançar para governo aí, tá uma loucura. Mas vou te dar uma pergunta mais fácil, então, do Lucas Ramos Pereira. Macaé, como podemos combater o oportunismo penal da direita? Hoje o Congresso aprovou a convocação do crime disfarçado de redução da maioridade penal. E aí, como combatemos isso? Nós elegendo parlamentares progressistas, elegendo parlamentares de esquerda. Eu acho que nós precisamos estar sempre muito atentos. Hoje a gente tem um Congresso que é literalmente inimigo do povo, né? Que vota pautas absurdas. A rapidez com que se votou para jogar por terra a resolução do CONANDA, que garante a proteção de meninas que são estupradas, né? Se gastou menos de 2 minutos para jogar por terra essa resolução, né? A gente sabe que, infelizmente, não causa espanto o que foi aprovado hoje. E aí a gente precisa, além de eleger o presidente Lula, a gente precisa eleger um Congresso mais afinado e aliado do povo. Essa é a nossa tarefa. Agora, a gente faz isso com luta, com disputa política. Eu acho que como fazer? Escolha bem seu candidato, apoie seu candidato, ajude a construir candidaturas progressistas, se candidate, né? É assim que a gente pode fazer a diferença. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!